Passo de imediato a palavra à Cristiane Bandeira, que tratará de eventos climáticos, desafios e dilemas dos gestores municipais na organização da gestão operacional para enfrentamento dos desastres naturais. Gostaria de destacar a experiência da doutora Cristiane Bandeira. Ela é advogada, ela é especialista em direito público, especificamente direito ambiental, direito urbanístico, direito administrativo. É atualmente secretária de Meio Ambiente do município de Gramado e atualmente exerce também a função de presidente eleita do Conselho Municipal de Meio Ambiente, presidente do Conselho Municipal de Gramado e coordenadora do Gabinete de Crise Climática de Gramado. Tem uma experiência fortíssima, né, nessa temática e nos brindará com seu conhecimento. Muito obrigada, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? É uma honra estar aqui hoje, podendo trazer um pouquinho dos temas que eu destaquei, que aconteceram aqui em Gramado, especialmente na operacionalização, né? Como é que se dá na prática a organização de uma equipe multidisciplinar para atender múltiplos eventos que nós tivemos aqui na nossa cidade, né? Eventos decorrentes de fortes chuvas que nos atingiram. Uh, Agradeço também o convite da doutora Vanesca, minha parceira, amiga, e que eu muito dividi as minhas angústias e os meus anseios, né? E saúdo os meus colegas de mesa. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu elaborei, tá? A ideia dessa apresentação é trazer para vocês. Acho que compartilhou? Então, por que que eu pensei, né, nesse tema para trazer aqui para vocês? Porque ouvindo os meus colegas de mesa falar muito, né, do que vocês discutiram aí com o viés, né, de projetar soluções jurídicas, dar respostas jurídicas, oferecer segurança no trato imediato de tudo que decorre, né, desses eventos naturais nas nossas cidades. A gente também tem no município a questão do atendimento dessa demanda numa forma mais operacional, mais técnica. E aqui em Gramado, eu tive a oportunidade de coordenar essa ação de resposta imediata desses desastres naturais que atingiram a nossa cidade. Então, o que nós temos, né, em Gramado? Um pouco antes, já em discussão do nosso plano diretor, em 2022, o nosso plano diretor do município de Gramado, ele passa por uma grande revisão e uma grande discussão, né? Lá nós já identificamos dentro do nosso planejamento as áreas de risco que foram, né, mapeadas em 2014 pelo CPRM. E aqui a gente tem algumas indicações, são 8 pontos em bairros, né, que ficam nas proximidades do centro de Gramado. E por que que eu trago esse dado aqui, né? Primeiro, para referendar o quão importante é tratar dessas áreas dentro das discussões do planejamento do nosso território, né? Esses mapeamentos são importantíssimos, não só para fins de estabelecer políticas públicas de respostas, mas também de se pensar em novas centralidades e na questão da nossa urbanização. Outro motivo, né, é que em novembro, Gramado também foi atingido por um volume pluviométrico de chuvas significativo. Durante todo o mês de novembro, nós tivemos aqui uma ocorrência de 400 milímetros de chuva que atingiu o nosso município. E isso, né, a exemplo do que a Cris Neri falava, é muita chuva para um curto espaço de tempo atingindo a nossa região. E o que acontece? Lá em novembro de 2023, a gente já começa a ver que esse fenômeno, né, das chuvas intensas acabaram ocorrendo as movimentações de solo, as rupturas de solo, né? Diferente
dos municípios que estão aí, em Porto Alegre, dos municípios do Vale do Taquari, Gramado, Bento, Caxias, têm sido atingidos, né, por esse fenômeno que a gente tem identificado, estudado, como rupturas dos vales, ruptura de encostas e movimentações de massa, que por vezes ocasionam, então, os deslizamentos, né? Lá em novembro, nós tivemos poucos pontos atingidos, né? Eram pontos em bairros residenciais que não afetaram o centro de Gramado e as zonas turísticas, né? A gente não pode esquecer que Gramado é uma cidade, uma das cidades que mais recebe turistas ao longo do ano dentro da sua programação. A economia de Gramado gira em torno do turismo e também da construção civil, né? Então, lá em novembro, nós temos ali 6 pontos com pequenos incidentes, né, de rupturas de solo. A partir de lá, a gente já ligou um alerta, né, do tipo, olha, precisamos começar a entender, primeiro, por que estas áreas em novembro, que foram atingidas por essas movimentações de massa, não são as mesmas áreas mapeadas pelo CPRM em 2014. Segundo ponto, né, como enfrentar esses eventos, porque eles podem ocorrer em qualquer parte do município, seja uma área urbana ou uma área rural. Bom, de novembro para cá, nós então contratamos, né, especialistas para estudar esses pontos e darem os monitoramentos e diagnósticos do que estava acontecendo, né? Esses são alguns pontos, né, de condomínios, loteamentos que tiveram a sua infraestrutura e as suas casas atingidas por essas movimentações. São movimentações significativas que foram evoluindo e atingindo não só as casas, mas também a infraestrutura urbana, né? Nós temos vias, nós temos ruas, nós temos passagens de rede de esgoto, abastecimento de água e energia elétrica afetadas, né? E chegamos em 2024, de novembro até esse ano, então os estudos foram sendo desenvolvidos para nos trazer algumas explicações do porquê que isso está acontecendo no nosso município, né? E em 2024, temos então múltiplos eventos, né? A gente tem também um acompanhamento aqui dos índices, né, pluviométricos. No mês de maio agora, a gente atingiu aqui na região 848 milímetros de chuva, sendo que no dia 2 de maio e no dia 12 de maio são os períodos mais intensos e contínuos. Então, nós temos, né, que dentro dessa organização, dessa compreensão, da reavaliação do que está acontecendo e como fazer a gestão de risco e de atendimento rápido, a gente precisa entender esses fenômenos de chuvas muito intensas, acabam ocasionando, né, os fenômenos geotécnicos, porque há um grande volume de chuvas num curto espaço de tempo. E o que isso acabou ocasionando em Gramado? Nós tivemos diversas áreas sendo atingidas por esse fenômeno geotécnico, né? Seja da ruptura, seja da movimentação de massa, tanto em área rural como em área urbana do nosso município, né? E aqui dentro do atendimento, né, da gestão operacional, e esse já era era um dilema, né? Como dar as respostas, como atingir a todas as demandas que estavam chegando e como prever aonde iria romper e aonde iria ter novos deslizamentos. Nós organizamos, então, enquanto coordenadora do gabinete de crise e secretária de meio ambiente, eu tive a honra, né, de poder organizar alguns protocolos de atendimentos e coordenar as equipes técnicas multidisciplinares. E nós começamos, então, a produzir dados, né? Mesmo fazendo esses atendimentos, existia uma equipe
que estava deslocada para fazer o mapeamento do que estava acontecendo como forma de dar respostas, sempre com a diretriz, né, e o principal objetivo de resguardar vidas, né? Então, nós tivemos ao longo do mês de maio 238 pontos vistoriados. Esses 238 pontos que vocês veem aí, eles estão distribuídos em toda o território de Gramado, né? Porque aqui durante esses eventos muito se cobrava, né? A urbanização, a construção civil, né? As pessoas ao natural buscam culpados, né? E a gente vê que áreas com pouca urbanização, como é a nossa área rural, também sofreram impactos significativos pelas rupturas dos nossos vales, das nossas encostas, né? E a gente tinha uma proporção de 20 atendimentos por dia, né? Ele começou ali com 10 e ao todo a gente tinha uma média de 20 atendimentos ao dia. Nós tivemos, infelizmente, né, numa das áreas rurais, inclusive é uma das áreas rurais mais belas de Gramado, que é a linha Pedras Brancas, nós tivemos uma ruptura do vale, né, à noite, com um forte deslizamento de massa e que ocasionou, né, 6 óbitos, e no vale, né, na linha do Quilombo também. Então, ao todo, nós tivemos 7 óbitos aqui em Gramado, nessas zonas rurais, por esses deslizamentos. Bom, e como ficou, né? Quando a gente fala nessas rupturas, nesses eventos climáticos, a gente teve aqui na nossa cidade toda uma infraestrutura comprometida. E aqui eu trago um pouco para vocês verem o que era o nosso atendimento durante quase 40 dias, diariamente, né, pelas equipes de todos esses pontos, né, sendo loteamentos de baixa renda ou loteamentos com uma infraestrutura de alto padrão, a exemplo ali da Ladeira das Azaleias, condomínio Alphaville. E a gente começa, então, a desenvolver alguns protocolos junto à equipe de monitoramento, né? Medição através da instalação de pluviômetros em todos esses pontos. Nós também fazíamos marcações, né, para ver mais ou menos estimar a velocidade em que as nossas encostas estavam movendo e também observar o quanto essas rupturas estavam prejudicando as áreas e as edificações. Então aqui é um pouco, né, do que aconteceu em Gramado agora em maio. A gente observou que alguns pontos que foram atingidos em novembro acabaram ampliando as áreas dessas movimentações. Nós tivemos, ao todo, em alguns períodos mais críticos, 1.200 pessoas fora das suas residências, né? Nós tivemos algumas pousadas, a exemplo dessa na linha Bonita, que foi afetada a sua edificação, né? Por rupturas que passam. Nós tivemos também toda uma parte das estradas de acesso a Gramado com problemas. Nós, em alguns momentos de maio, ficamos ilhados, não conseguíamos sair, né? E as equipes também que acabaram vindo nos dar um suporte também não conseguiam chegar até Gramado, porque ficamos sem acesso, né? Nós temos, aqui eu trago para vocês um dos bairros hoje, né, a partir de maio, um dos mais afetados, que é o bairro Piratini, aonde nós temos uma evolução aqui dia a dia do quanto movimentou e do quão grave significa o município ser atingido por essas movimentações, né, geotécnicas. Isso é algo extremamente complexo e a gente, durante o mês de maio inteiro, debatia isso, né? Como saber aonde vai romper, como saber a velocidade em que essas fissuras no solo vão ampliar, né? E aí a gente pode ver aqui pelas fotos, né, os atendimentos já no mesmo dia, em turnos diferentes,
ampliando essas movimentações, né? Hoje, essa rua no bairro Piratini, ela tem um desnível dessa ruptura que segue movimentando, porque na última semana a gente tem ainda um volume considerável de chuvas atingindo o município. Essa noite nós tivemos novos situações na área rural de deslizamentos por causa da chuva intensa, né? E aqui é um pouco, então, da situação dessas famílias. São em torno de 100 casas atingidas em 3 ruas deste bairro, né? As casas, elas, boa parte delas já estão ruindo, né? Elas colapsaram dentro desse cone de movimentação de solo que a gente fez esse imaginamento de drone, né? A equipe fez isso para tentar entender quais seriam as ruas mais afetadas e poder dar os comunicados e os alertas para a retirada das pessoas, né? Esse foi o primeiro passo que nós fizemos. Um outro protocolo de atendimento dentro dessas avaliações, né, desses fenômenos geotécnicos, havia uma equipe que atendia as demandas em campo e uma equipe técnica que produzia os mapeamentos. Então, nós começamos, né, a mapear todas essas áreas com os deslizamentos, com as movimentações e criamos algumas categorias, né, de risco elevado, alto, moderado, e passamos a dar esses alertas para que os moradores pudessem sair das suas casas a tempo, né? Tivemos êxito a partir disso, né? Não tivemos mais nenhum óbito no município, conseguimos tirar, né? Retirar as pessoas antes do colapso das casas, principalmente aqui nessa rua Guilherme Dalry, né? E a partir dali, o que que acontece, né? Hoje esse bairro ele ainda é monitorado, né? Através de inclinômetros, piezômetros, topografia e outros monitoramentos que a parte da geotecnia nos possibilita. Uma parte das pessoas já conseguiu retornar às suas residências, mas boa parte ainda não. Por quê? Porque o solo continua movimentando, essas rupturas continuam abrindo e nós ainda não conseguimos, né, estimar a velocidade disso e a dimensão disso frente a essas edificações. Existem ali cerca de 10 a 12 casas colapsadas e nós fizemos então uma força-tarefa com os bombeiros, com a equipe técnica e com o professor Bressani, que vem nos acompanhando aqui desde novembro, denominada retirada de bens. Nós, de uma forma orientada, casa a casa, conseguimos ingressar, né, através de uma equipe treinada, para fazer a retirada de bens. E aí, uma das situações que durante todo o mês de maio e agora a gente vem enfrentando é que quando a gente fala desses eventos, o primeiro olhar, né, é criar protocolos, é dar respostas rápidas, é preservar as vidas. Mas, num segundo momento, as pessoas querem retornar às suas casas, elas querem compreender o que está acontecendo. E nem sempre nós temos essa resposta de forma imediata, porque nós temos que ter todo um estudo, né, toda uma compreensão, todo um dimensionamento do porquê que isso está acontecendo, como mitigar e como nos adaptar a essa nova, digamos assim, a esse novo cenário aqui no município, que é a movimentação de solo, sempre que houver esse índice pluviométrico intenso previsto, né? Então, nós fizemos inúmeros relatórios, né, relatórios de acompanhamento, tanto das áreas urbanas quanto das áreas rurais. Dentro dessas movimentações de solo que nos atingiram, elas prejudicaram não só as vias de acesso, né, a Gramado, mas também as vias de acesso interna. Nós também tivemos uma situação muito complicada, onde teve uma movimentação de solo e que atingiu uma parte da adutora de abastecimento de metade do município. Então, imagina, né, nesses eventos, tu tem que
coordenar protocolos de atendimento da comunidade que pode estar numa situação de risco, mas tu também coordena ações junto à Corsan, à EGEA, junto à RGE, junto à EGR, né, de como manter o acesso, de como manter o abastecimento de água, de como prevenir e atender às infraestruturas de rede de esgoto que acabam colapsando junto com o solo, né? Então há uma cadeia, né, de pessoas trabalhando e pensando de forma intensa e contínua na busca, né, dessas soluções como resposta imediata. Bom, eventos climáticos, né? Dilemas e desafios dos municípios. Durante todo o mês de maio, além de toda essa construção, né, desse treinamento das equipes técnicas, nós tivemos muitos dilemas e desafios, né? Primeiro, porque era algo muito novo para Gramado, tratar dessas movimentações de solo, dessas rupturas, né? Tu tem ali uma ansiedade, uma angústia muito grande, não só de quem está coordenando, mas de toda uma equipe técnica, né? E aí a gente vê também esses eventos climáticos, a questão social, né? As pessoas cobram porque que estão ainda fora das suas casas, muitas não compreendem, né? Ou também negam a ideia, a informação técnica de que mesmo a casa não tendo nenhuma rachadura, nenhum dano na estrutura, a ruptura do solo aconteceu bem no eixo da casa e ela não pode permanecer porque esse eixo de movimentação segue e a gente não sabe dizer precisar exatamente o tempo em que essa casa vai colapsar, né? E aí eu trago aqui algumas situações para a gente refletir, porque a gente agora vai ter que reavaliar, recapacitar, né, os gestores, as equipes. Bom, primeiro, dos primeiros protocolos que nós criamos aqui enquanto gabinete de crise, né, era a comunicação e transparência na crise. Acho que esse é um fator fundamental, né? É como tu comunica esses eventos, como tu comunica que a pessoa precisa sair de forma imediata da sua casa e que ela ainda não tem uma previsão de retorno, como tu dá transparência na crise, né? Nós temos um viés muito técnico, né, do porquê que está acontecendo, a gente já estima algumas formas de mitigar, de adaptar e de passar a conviver com estes alertas, mas nem sempre é isso que a comunidade quer ouvir, né? Então, nós passamos a gravar, enquanto gabinete de crise, boletins diários. Eles eram escritos e eles eram também em formato de vídeos, relatando exatamente o que estava acontecendo na proporção que estava acontecendo. Porque ali era um momento de crise, eram situações múltiplas e que as pessoas, né, a comunidade, precisava entender, para também nos auxiliar na hora de informar para que a equipe técnica pudesse se deslocar e fazer as vistorias e os isolamentos, na hora de aceitar quando a Defesa Civil chega e diz, olha, o índice pluviométrico está altíssimo, é contínuo, existem sinais de movimentação de solo e vocês precisam sair das casas, né? Um outro ponto, né, e que vem muito ao encontro das questões de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, é como a comunidade e como os gestores públicos percebem as consequências desses eventos climáticos. E como essa percepção, ela não pode ser dissociada do conhecimento da área técnica. Né? Durante todo o mês de maio, a gente enfrenta desafios enormes, né? E quem está no município, como disse o doutor Armando, né? É quem vai ser cobrado, né? É quem tem que dar a resposta imediata para algumas questões. Para vocês terem um exemplo, enquanto coordenadora do gabinete, né, de múltiplos boletins sendo gravados e divulgados, secretária de Meio Ambiente, eu não conseguia mais ir ao mercado. Porque as pessoas queriam saber, a pergunta é,
A culpa é das detonações da construção civil? A culpa é da supressão de vegetação a cada empreendimento que é licenciado no município? A culpa é dos turistas, né? Quando eu vou retornar para minha casa? E isso, para quem é técnico, tu consegue, né, dar algumas respostas de uma forma didática e explicar. Mas para quem é o gestor político, em ano de eleição, isso se tornou um problema, né? E aí a gente começa a ter essa, digamos assim, percepção divergente entre o agente político e os técnicos, que estão monitorando, que têm dados, né? Que têm marcações, que têm todo um planilhamento, que estão ali no dia a dia vendo o solo mover. Então, a percepção do agente político, ela precisa mudar. E nós precisamos dar esse direcionamento, né? Existiram situações do tipo, em maio nós tivemos 2 dias de sol apenas em Gramado, o restante todo foi de chuva. Nesses 2 dias, né, o que a gente via dos agentes políticos, né, do público, mas já voltou o sol, a chuva passou. Passou, isso aí já passou. Não, isso aí não passou. Isso será recorrente no nosso município. Nós já tivemos 6 pontos em novembro, né? E 238 atendimentos agora em maio. Isso só demonstra que o que a área técnica está dizendo está se concretizando. Há sim uma mudança no nosso clima, e isso tem efeitos. E Gramado precisa, assim como outros municípios aqui da Serra, né, vão precisar ter esta percepção de que precisamos pensar em como adaptar, em como mitigar, em como conviver de forma técnica, porque é da área técnica que vem as soluções de como melhorar as drenagens do município para estabilizar loteamentos. É da área técnica que vem todo o monitoramento das áreas afetadas com instalação de pluviômetros que medem o volume de chuva, com sensores de movimentação. E aí, a outra questão, né, que eu trago aqui é a tomada de decisão versus a resposta imediata. Os prefeitos, eles baseiam as tomadas de decisões deles, né, a atender de forma imediata o anseio do morador. Mas quando tu está falando de eventos, né, dentro dessa complexidade que precisam de todo essa readaptação, reavaliação de procedimentos, nem sempre a tua resposta vai ser rápida. E exemplos que eu dou, eu tenho bairros que moveram, seguem movendo, que a gente está aplicando, né, toda uma mecânica de geotecnia aliada à hidrologia e fazendo a drenagem em torno desse município. Porque nós percebemos pelas sondagens e por todas, né, a aplicação de outros instrumentos de geologia e de geotecnia, que o nosso solo não é tão rochoso. E nós temos um loteamento que abaixo do solo é água, e ele movimentou, né? Então, há toda uma construção técnica que demorou, né, 120 dias e que agora a gente começa a conseguir estabilizar e recuperar o loteamento para que as pessoas possam retornar. É diferente quando, né, tu tem o dado, tu consegue começar a pensar nas soluções e na adaptação. E muitas vezes, durante esse período de maio, e era uma das brigas, né, na tomada de decisão e resposta, e a gente até falava, né, os palpiteiros, né, as pessoas que se têm como especialista de mecânica de solos, porque moram há muito tempo aqui. E o que eu mais ouvi nisso, não, mas se a gente fizer uma cortina atirantada, um muro de gabião, adianta. Não, não adianta, aquilo vai pesar. Tanto que nós tivemos 2 pontos do município que a cortina atirantada começou a mover pelo volume de solo que acabava descendo da encosta. Então, esse ponto, né, eu vejo que é um ponto que a gente precisa de um olhar coletivo, que a gente precisa trabalhar, né, dentro desses
protocolos, mudar esse paradigma, né? Esses paradigmas que a gente vivencia na hora que está ali atendendo a crise junto à comunidade. E que os gestores, né, possam mudar essa percepção dos eventos e da tomada de decisão, e que nem sempre a resposta, né, será tão imediata como ele deseja. Bom, adaptação e convivência. O que a gente tem feito, né? Além de todos os estudos que envolvem geologia, mecânica dos solos, geotecnia, hidrologia, a gente já pensa, né, na questão de tratar isso com a comunidade através de várias oficinas, né, para explicar um pouco dessa dinâmica das mudanças climáticas e desses eventos de movimentação de solo no nosso município, para que eles também compreendam, para que eles mudem a percepção e a gente saia um pouco da negação, né? A gente vê durante todo o mês, a gente teve episódios muito claros, né, de negar o que está acontecendo, também de tratar a questão emocional, não só da comunidade que é atingida, mas também dos próprios técnicos, né? A gente teve aqui um período de 40 dias intensos e contínuos da equipe trabalhando, né, dia e noite, finais de semana, sem ver as suas famílias, muitos, né, as famílias não são daqui. E como trata tudo isso, né? A gente tem que tratar o social, o ambiental, o urbano, mas também o emocional de todas essas pessoas dentro dessas adaptações e passar a conviver com esses novos protocolos. E por último, né, e também um item bem importante que observamos durante o atendimento e a gestão dessa crise climática, nós tivemos a crise na crise. E o que significa isso, né? E a Vanesca foi minha ouvinte várias vezes, né, neste anseio. Durante o mês de maio, a Defesa Civil esteve em crise, né? Nós passamos durante o mês de maio por 4 substituições da coordenação da Defesa Civil. E isso é reflexo do quê? Os municípios não estruturam a defesa civil, né? A gente percebeu já em novembro, a nossa defesa civil era composta por uma pessoa, um coordenador. Depois disso, se fez uma contratação emergencial para mais 6 pessoas auxiliar. Em maio, nós tivemos, então, a crise na defesa civil. Por crises, né, de como criar protocolos, de como gerir as demandas, passamos por 4 coordenações. E quem acabou gerindo todos os protocolos e fazendo os atendimentos foi a equipe multidisciplinar, né, que eu, enquanto coordenadora do gabinete de crise, fiz toda a liderança e a governança no atendimento, né? Crise na crise. No meio disso, nós tivemos também uma crise, né, nos papéis ali, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, né? Várias crises. E essas crises refletiram muito no nosso trabalho, porque imagina, tu está em campo vistoriando e ter que voltar a campo para prestar depoimento do porquê que tu está agindo de uma forma além da tua atribuição, que quem deveria estar agindo era a coordenação da Defesa Civil, né? E eu vejo que outros municípios também passam, né, por crises dentro da crise, por uma falta, né, de percepção dos gestores do quão importante é tu ter equipe técnica concursada, treinada, capacitada e uma defesa civil equipada, também concursada e estruturada para que a gente possa ter os protocolos, para que a gente possa dar a resposta imediata e preservar, né, a vida das pessoas. Bom,
Aí, muito, né, do que a gente falava, a gente conseguiu resumir aqui numa frase, né, pensada por toda a equipe, né, que o que a gente tem é um desafio imenso, complexo, né, que a gente não pode aceitar soluções simples, como a gente via aqui, faz uma cortina, coloca sacos de areia na ruptura do solo, né, e a gente precisa que todos compreendam isso, né, e que a gente tem uma urgência, do debate ambiental, social, econômico, urbano e climático, na gestão disso, para que quando outros eventos venham ocorrer, a gente não se debata novamente, né, não se depare novamente com crises dentro da crise, né, de instituições que poderiam estar nos auxiliando, mas que estão ali, né, ainda debatendo quem vai requisitar o quê e qual o momento de requisitar. A equipe, então, que trabalhou em todos esses atendimentos e vem desenvolvendo agora todo um trabalho de construção desse mapeamento junto com o Serviço de Geologia do Brasil e o professor Bressani, composta pela equipe do Meio Ambiente, Secretaria do Planejamento. Nós iniciamos com 18 técnicos em campo, nós tivemos um aporte de mais dois geólogos e um engenheiro civil nesta equipe, que foi uma parceria com a Planta. A Planta é uma entidade aqui de Gramado, e também eu destaco, né, que nessa hora, na gestão desses eventos, é fundamental a parceria da iniciativa privada. Eles conseguiram, então, nos aportar e eles estão a campo aqui conosco agora, fazendo todo o monitoramento e criando todo um plano de comunicação nas áreas afetadas e acompanhando o Serviço de Geologia, que já começou o seu plano de trabalho e o seu mapeamento das novas áreas de vulnerabilidade, de risco em Gramado. Nós tivemos uma contribuição importantíssima da Planta, doando um projeto de contenção da encosta que fica no Parque Quinor, que é bem ali na avenida, né, que interliga Gramado, Canela, próximo ao Vale do Belvedere. Eles nos doaram o projeto e a gente já inicia a obra, porque ali é uma das principais vias, né? Então a gente teve sim, e é fundamental essa parceria para que a gente possa, né, criar aí uma forma rápida de garantir a segurança e a mobilidade entre os municípios. Bom, essas são as minhas contribuições, né? Os dilemas, os desafios que eu trouxe aqui de uma forma bem visual do que está acontecendo em Gramado, né? E espero ter contribuído para o debate, que é fundamental, que todos nós estejamos muito bem alinhados e também na construção, né, dessa recapacitação e compreensão desses fenômenos junto aos gestores municipais. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Cristiane Bandeira, por compartilhar essa experiência, que, sem dúvida, é um legado nacional para a experiência dos municípios, dos estados e da União Federal.